Olá, seja bem-vindo. Este é mais um momento matemática ligeira e fácil, onde resolvemos questões interessantes por meio de matemática elementar. Eu sou o professor Evandro e esta é a questão de hoje. Calcule x e y sabendo que A é paralelo a B, que é paralelo a C. Então, aqui são duas questões envolvendo o chamado Teorema de Tales, conhecido lá na série no nono ano. Basicamente, ele exige 3 elementos mínimos. São 5 elementos mínimos. 3 retas paralelas e 2 transversais, que são retas que cortam essas paralelas. Esse chamado feixe de retas paralelas, que aqui eu indiquei por retas ABC, elas determinam nas transversais segmentos ditos proporcionais. Destacando-se as medidas desses segmentos, aqui vamos dizer que tem medida x, aqui tem medida y, aqui com medida z e aqui com medida w. Há duas maneiras de você ver a relação que o Teorema de Tales expõe nessas 4 medidas. Você pode ver por faixas ou seguindo a transversal. As duas transversais. Ambas são úteis. Vamos ver como ficam as relações olhando pela faixa. Quando dizemos faixa, estou falando entre duas paralelas. Por exemplo, as paralelas A e B. A relação pode ser escrita assim: x está para z, assim como y está para w. Essa é uma maneira de ver o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, portanto, é essa proporção que relaciona essas 4 medidas, que são determinadas pelas linhas paralelas, ABC. Se você passar a ver no sentido aqui, na direção da transversal, é possível escrever também o Teorema de Tales equivalente a isso. Então, você faz x está para y, assim como z está para w. Repare que z e w são segmentos da mesma transversal e x e y são da mesma transversal. Então, a ideia é mostrar para vocês, principalmente, essa questão, que alguns alunos distraídos costumam errar quando usam esse formato de ver pela faixa. E nesse exercício eu vou sugerir o uso desta aqui, de ver pela transversal. Então vamos a esta primeira aqui. Aplicação aqui. Vamos olhar pelas faixas. O 10 é a medida daqui até aqui. E o x é a medida desse ponto até esse. Então você vai escrever 10 está para x. Assim como, ou igual. Se você começou a tomar o valor desta, você tem que continuar nesta aqui. 25 está para 35. A partir daí, é só fazer a chamada multiplicação cruzada, não é mesmo? Faz a multiplicação cruzada e acha o x. Porém, antes, eu vou sugerir, para que você tenha atenção, caso alguma fração permita a simplificação, você pode fazer para que facilite os seus cálculos. Então, temos ali simplificação por 5. Vai ser 5, o quê? Sétimos. E agora você faz a multiplicação cruzada, dando 5x, vou fazer aqui ao lado, igual a 70. E aí tem-se x é igual a 70 por 5, e essa divisão fornece x igual a 14.
essa é a resposta para o valor de x. Muito bem. Então, da mesma forma, você poderia ter feito 10 está para 25, seguindo a transversal, assim como x está para 35. O objetivo nesse exercício, envolvendo três paralelas no mínimo e duas transversais, é armar a proporção para que você descubra o quarto elemento desconhecido. Vamos agora a outra aqui. A outra, vamos seguir a transversal? Repare, o 15 é a medida daqui até aqui. E o 9 é desse ponto até aqui. Então, você vai fazer 15 está para 9. Como começou no 15, que está entre as paralelas A e B, você tem que voltar a escrever a razão agora do 20. Começar pelo 20. Então, 20, seguindo a transversal, está para Y. Então, o erro que eu quero chamar a atenção, que às vezes alguns alunos cometem, é de, ao olhar pela faixa, colocar assim, 15 está para 20, e quando vai escrever a outra razão, escreve Y para 9. Está errado. É 9 para Y. Porque o 9 está na mesma transversal aqui do 15. Né? Então, fica invertido e erra. Então, de certa forma, é seguro fazer a leitura segundo a direção da transversal. E agora aqui, pode simplificar por 3, mas dessa vez eu não vou. Então, multiplicando cruzado, você tem 15 vezes y igual a 9 vezes 20, que é 180. Finalmente, você tem y aqui igual a 180 dividido por 15, certo? E essa divisão, ela dá exata, ela dá 12. Então, o y é 12 para esse problema aí. Uma outra alternativa para evitar isso aqui, porque que caso é esse aqui? Esse caso é aquele em que as transversais cortam num ponto por onde a paralela passa. Então, para evitar essa interseção aqui, das três, o que você pode fazer? Você faz com que uma das transversais corra afastando desse ponto aqui. Então, por exemplo, poderíamos ter feito assim, ó. Faço uma paralela a essa aqui, esquece ela agora, que ela está aqui, portanto aqui é 15 e 9, e isso vai facilitar a sua visão agora, olha. Mesmo olhando pela faixa, 15 está para 20, assim como 9 está para Y. Então, desse jeito também ajuda você a acertar o problema. Muito bem, essa é a mensagem. Portanto, essa foi a nossa matemática ligeira e fácil de hoje. Faça seu comentário e destaque suas impressões. Aguardo você na próxima. Um abraço.